Olá, seja bem-vindo a essa aula sobre o uso do poder e a liderança, poder e da autoridade. Ela é desenhada inicialmente para os alunos do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Você é mais do que bem-vindo participando aqui conosco. E se você achar interessante o material, depois quiser também compartilhar com outras pessoas, esse material disponibilizado aí no YouTube, para que você possa também fazer uso dele para treinamento, para outras pessoas também, para abençoar. Ok, falar sobre poder é um dos grandes desafios para a gente, porque liderar e tratar a questão do poder é sempre alguma coisa muito complicada, porque o poder ele tem a capacidade de trazer à tona o caráter do homem de uma forma profunda, como Sófocles, há muitos anos atrás já falou, o poder revela o homem. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de alguém, basta dar o poder. A pessoa, às vezes, é uma pessoa simples, humilde, mas quando ela tem o poder, aí é quem sabe exatamente qual é o caráter dela. E a Bíblia, curiosamente, faz uma colocação lá em Provérbios capítulo 30, versículo 21 e 23, dizendo eu vou ler uma tradução livre aqui, que diz o seguinte: 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4, a terra não pode suportar. O escravo quando se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar da sua senhora. Curiosamente, dois pontos aqui falam da questão do poder. O primeiro ponto e diz que isso abala as estruturas do mundo, né? É o escravo que se torna rei. Mas lá no final, diz que a quarta coisa a terra não pode suportar é a serva que toma o lugar da sua senhora. Bem, nós já vimos na história da Bíblia, né? Agar, quando começou a assumir a preponderância ali sobre Sara, foi um desastre o casamento, o relacionamento, né? Richard Foster, num maravilhoso livro, e eu recomendo para vocês, Dinheiro, Sexo e Poder, ele fala alguma coisa muito interessante sobre, aliás, é um livro que você precisa ter na sua bibliografia, na sua biblioteca, tá? Ele fala o seguinte, que existem dois tipos de poder, o poder destrutivo e o poder criativo. Abre aspas, o poder destrutivo requer controle absoluto. Ele destrói relacionamentos, destrói a confiança, destrói o diálogo, destrói a integridade. O pecado do poder é o desejo de ser mais do que aquilo para o qual fomos criados. Nós desejamos ser deuses. E mais adiante, Foster ainda vai comentar sobre um outro tipo de poder que nos chama muita atenção aqui, que é o poder religioso. Ele fala assim, o poder chega a ser destrutivo ao extremo em qualquer contexto, mas a serviço da religião ele é francamente diabólico. O poder religioso pode destruir de uma forma que nenhum outro poder consegue. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, para entendermos a importância da liderança lidando com o poder, eu queria pegar três ganchos da palavra de Deus, três linhas de pensamento para a gente poder trabalhar aqui. A primeira delas, a visão de Jesus sobre o líder-servo. Nós vimos sobre esse assunto na aula passada, líder-servo, que Jesus subverteu a ordem. Quando ele disse que o maior deveria ser o menor, ele então, vendo as contendas entre os discípulos, entre qual deles deveria ser o maior, ele diz, os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridades sobre eles são chamados benfeitores. Mas entre vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus então subverte a ordem, é o primeiro ponto que me chama a atenção na questão da relação de autoridade, liderança e poder, né? E Jesus demonstrou isso também na sua liderança, né? Quando ele pega ali no relato de João e lava os pés dos seus discípulos, e Pedro fica muito incomodado, e depois que lavou os pés dos discípulos, ele tomou as vestes, se assentou outra vez à mesa e disse aos seus discípulos, vocês entenderam o que eu tenho feito a vocês? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre e vos lavo pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas,
Bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, sendo eu mestre, eu vos lavei os pés. Terceira coisa que a gente vê na liderança de Jesus é que ele, como ele lida com a questão do poder, né, e da autoridade, ele esvaziou-se a si mesmo. Essa é a declaração do apóstolo Paulo, quando fala em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. E ele não se apegou a essa posição, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou-se servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E ele exemplificou isso quando ele pega então uma criança e coloca essa criança no meio dos discípulos e diz: vocês, se vocês não se converterem, não se tornarem igual uma criança, de modo algum, vocês entrarão no reino dos céus. E é curioso que essa afirmação de Mateus 18, 1 a 4, ela começa o texto bíblico dizendo: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então chama um menino e põe no meio deles para dizer essas coisas. Por outro lado, meus queridos, o segundo exemplo bíblico que eu queria usar, a primeira de Jesus, o segundo eu queria usar o exemplo de Saul. Saul, para mim, é o anti-exemplo para nós, né? De todos os personagens bíblicos, um dos que exerceu de forma pior a liderança que ele tinha foi Saul. E ele é um trágico exemplo da má utilização do poder. Em primeiro lugar, por causa da liderança inconsequente dele. Ele deu ordens esdrúxulas ao seu povo, né, de forma autoritária, para que eles não comessem durante a guerra. Foi uma ordem absurda que acabou gerando um problema terrível entre ele e Jonatas, né? E Jonatas faz uma declaração em 1 Samuel 14, 29, dizendo sobre a ordem que ele tinha dado, sobre a ordem do próprio pai que era rei: meu pai turbou a terra. Então, um líder com autoritarismo, ele pode causar uma enorme confusão na instituição que ele está. Isso acontece muito no pastorado, né? Eu sempre falo o seguinte, que quando eu levo um assunto para o conselho da minha igreja, eu penso muito bem o que eu vou levar. Porque eu não quero parecer ridículo quando eu levo uma proposta, e muitos pastores fazem isso, eles não consideram bem, eles são intempestivos, impetuosos, levam as coisas sem mastigar, sem pensar. O que acontece? Quando você começa a dar, a solicitar coisas que são inconsequentes, e isso não é aceito pela comunidade, você começa a perder o respeito da sua liderança, tá? A segunda coisa que eu vejo em Saul é que Saul ele tinha o poder dele associado a um sentimento persecutório. Ele era controlado pela paranoia dele, medo de todo mundo, achava que todo mundo estava controlando a vida dele. E em 1 Samuel 22, ele chega ao ponto de matar 80 sacerdotes de um seminário. Era um seminário, sacerdote de Nob. Nob fez uma casa de profetas e tinha aqueles meninos ali que estudavam a lei, que oravam, que buscavam a Deus, era um centro de consagração lá no deserto, mas ele achou que Nob estava atraindo ele porque Nob apoiou Davi, mas Nob não sabia dos conflitos do palácio, né? Ele era um sacerdote e o seminário tem o poder de afastar a gente dos conflitos que estão aí do lado de fora, né? Ele cria um gueto, né? Essa separação aí. E aí o que aconteceu? Ele chegou e mandou matar o sacerdote de Nob de forma cruel e brutal, e foi um exemplo horrível, né? Por causa do sentimento persecutório dele. Tudo isso porque ele não sabia lidar com o poder. A outra coisa é que o poder abusivo o levou a fazer o que Deus não lhe mandou fazer. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel 13, 14, que Samuel disse: espere 7 dias. Ele esperou 7 dias, como Samuel não chegou, ele pegou a estola sacerdotal e resolveu ele mesmo fazer ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Essa atribuição não era uma atribuição dele. Era a atribuição do sacerdote. E logo quando ele está fazendo isso, Samuel, que tinha a função de profeta e sacerdote, chega e fala: o que você está fazendo? E aí ele tem que se desculpar, e ele tem que enfrentar essa situação constrangedora, e ali ele perde a autoridade do reino dele, né? O texto que, para mim, mais me chama a atenção nessa questão da liderança e poder, sem dúvida nenhuma, é o texto de 1 de Pedro. Quando o apóstolo Pedro fala no capítulo 5, versículo 2 e 3, eu acho tão fantástico essa afirmação dele, né? Que diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada,
Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis o imarcessível coroa da glória. Pedro vai falar de 3 formas negativas aqui de pastorear. E elas estão relacionadas, de certa forma, ao poder. Primeiro, nós não devemos nos pastorear por constrangimento. Mas a Bíblia fala aqui, não por constrangimento, mas espontaneamente. Segunda coisa, nós não podemos pastorear por sorte da ganância, mas de boa vontade. E a terceira forma da gente não pastorear é não como dominadores dos que nos foram confiados, antes tornando-nos modelos a esse rebanho. Então, quando é que nós, no primeiro ponto aqui, não por constrangimento, quando é que nós não pastoreamos espontaneamente, mas por constrangimento? Isso aqui tem a ver com a alegria do pastoreio. Primeira coisa, nós não pastoreamos com alegria e pastoreamos constrangidos quando nós estamos na função errada. Isso é a pessoa certa no serviço errado. Segundo, quando nós estamos no ministério errado. É a pessoa certa no lugar errado. E terceiro, quando nós temos a motivação errada, a pessoa errada no lugar certo. E alguns fatores roubam a alegria pastoral e que nos levam muitas vezes a pastorear por constrangimento. O primeiro deles é o estresse, a falta de saúde, falta da gente relaxar, né? Ou o desencorajamento. Eu vejo muitos pastores que eles eram animados, arrojados, queriam fazer muita coisa, mas eles encontraram barreira nos seus liderados, oposição, né? Excessiva cobrança, ou talvez os resultados foram pífios. Aí você começa a fazer as coisas empolgado, animado, mas chega um determinado momento que você fala, por que eu estou fazendo exatamente assim? Uma vez que as coisas não acontecem, por que eu preciso fazer? Ninguém quer fazer nada e a gente desencoraja. Um outro aspecto que leva a gente a roubar a alegria pastoral da gente é liderança manipulativa e inescrupulosa. Eu lembro de um amigo meu, pastor, e isso aconteceu em Belém. Esse pastor, ele começou a ter uma rixa com o tesoureiro da igreja, que um determinado dia pegou o salário integral dele e teve a pachorra de colocar todo o salário dele em moeda, levar em sacos para frente da igreja e para constranger o pastor dele, dizendo assim, irmãos, o salário do pastor é muito alto e isso aqui é a energia da igreja, todo o dinheiro da igreja está aqui, né? Então, meus queridos irmãos, é a liderança manipulativa e inescrupulosa que rouba a alegria pastoral. O isolamento pastoral também faz isso, a solidão, o fato da gente se sentir só. Lembra de Elias dizendo, eu fiquei só? Paulo também teve essa impressão, né? Outro aspecto que rouba a alegria da gente é a privação financeira. A Bíblia fala muito da necessidade da igreja cuidar dos seus pastores. Mas, infelizmente, nem toda igreja é sensível a essa questão, né? E a gente, às vezes, por não saber lidar com essa privação e pelo tratamento que, às vezes, a gente recebe, um tratamento, às vezes, tão mesquinho, a gente acaba também ficando, perdendo a alegria da gente. Então, como pastorear espontaneamente? Primeiro, eu quero que vocês entendam que pastoreio é um dom espiritual. Ele flui da pessoa, no chamado da pessoa. Os dons nossos se revelam no meio da comunidade, né? Pastoreio também é um estilo de vida. Quem tem vocação pastoral nunca deixará de ser pastor. E eu digo isso para minha esposa. Eu estou planejando a minha aposentadoria daqui a um tempo e não está muito longe, né? E eu já disse para minha esposa que eu quero ser pastor, mas eu quero ser pastor num estilo diferente. Mas eu nunca vou deixar de ser pastor. Para onde eu for, eu serei pastor, porque minha alma pastoral é assim. O meu sogro, ele foi pastor há muitos anos na Igreja Presbiteriana do Brasil. No dia anterior ao AVC que o levaria à morte, ele foi visitar um casal da igreja que estava desviado. No dia anterior. Ele produziu fruto até o último dia em que ele tinha lucidez. Não é maravilhoso um negócio desse, né? Outra coisa que pode nos ajudar a pastorear espontaneamente é não transformar o pastoreio numa profissão, mas num dom, numa vocação. A gente tem que pastorear não porque eu tenho que pastorear, mas porque esse amor de Jesus, esse chamado e essa compreensão de quem eu sou no reino de Deus me leva a fazer. Não é uma obrigação, mas é um prazer, é uma vocação, né?
Por isso nós precisamos pedir a Deus para que nos dê diariamente prazer no ministério, né? O segundo princípio que Pedro fala aqui, não apenas não pastorear por constrangimento, mas espontaneamente. O segundo é não pastorear por ganância. Então, nós vamos entrar no segundo ponto aqui, não pastorear por ganância. Quando é que nós pastoreamos por ganância? Quando nós transformamos a igreja num business, num comércio e não numa agência do reino. A igreja pode ser uma coisa, e nós temos modelos horríveis aqui no Brasil e fora do Brasil, de que ela se torna pequenas empresas, grandes negócios, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Mas a igreja não é uma agência financeira, ela não existe para isso, mas é uma agência de misericórdia. E nós não podemos, outra coisa que pode levar a gente a pastorear por sorte da ganância é quando nós usamos um ministério para trampolim, para atingir nossos alvos pessoais de vaidade, controle, de liderança ou até mesmo de status, se assim a gente julgar importante. Ou quando a gente fica no ministério, até que uma outra proposta financeira mais interessante apareça. Ou quando o fundamento nosso é o dinheiro e não o chamado, a compreensão do chamado que temos. E aí, quando a vocação se torna uma profissão, não um ministério, então nós podemos estar correndo o risco de entrar nessa linha aqui, de pastorear a igreja por sorte da ganância e não de boa vontade, como diz a Bíblia. E como nós podemos pastorear de boa vontade? Primeira coisa que eu diria é, vamos fazer as coisas para Deus e não para os homens. Nós temos que estar lembrando sempre isso. Nós não somos funcionários da igreja. Até a nossa relação trabalhista ela é diferente. Nós somos obreiros. Nossa função é servir a Deus. E o que se espera de cada dispenseiro é que ele seja encontrado fiel, mas só tem um jeito de ser fiel. Estar olhando e entendendo que nós fazemos as coisas para Deus e não para homens. Para pastorear de boa vontade também, a gente tem que entender que o nosso sustento financeiro vem de Deus e não de uma estrutura organizacional ou de homens. Deus tem o compromisso de cuidar da gente. Nós podemos depender dele e apenas dele para o nosso sustento, porque é ele quem cuida de nós. Então, a minha função é ser fiel. A função de Deus é cuidar de mim. Ele sempre fez. E a Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Por isso, meus queridos, não venda sua alma para o ministério ou no ministério. A nossa responsabilidade é ser fiel e a de Deus é nos sustentar dignamente. Eu já trabalhei em comunidades pequenas, já tive grandes salários em igrejas que me pagavam muito bem, mas tive também igrejas que me pagavam muito pouco. Eu lembro de uma igreja em Goiânia, em Vila Moraes, quando ela estava começando, que a gente estava em obras e tudo, e a tesoureira chegava às vezes para mim e falava, pastor, nós não temos o dinheiro para pagar para o senhor, tá? Mas eu queria aqui pegar e, tipo assim, né? Toma aqui R$ 50 para o senhor pagar pelo menos as continhas, fazer a comprinha aí e tal, e depois a gente... E era impressionante como Deus cuidava de cada detalhe, o dinheiro aparecia, então não precisa se preocupar com isso. Então nós precisamos cuidar para que o nosso coração não perverta a motivação do nosso ministério. E orar para que Deus não permita que nosso coração faça obra por nenhuma outra razão, exceto a glória de Deus e a promoção do reino dele. Se você não se esquecer disso, você será uma pessoa que vai sempre poder exercer o ministério, como diz a Bíblia, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Mas o terceiro ponto aqui é que nós também não devemos pastorear como dominadores. Olha a questão de poder e autoridade aqui como é séria, né? Quando é que nós nos tornamos dominadores da igreja? Quando a nossa liderança é inescrupulosa e autoritária. Paulo afirma de alguns membros da igreja de Corinto que estavam debaixo de uma liderança muito dura, e ele disse: vocês toleram quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ele está dizendo isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Meus queridos, quando eu olho esse relato aqui, eu falo, gente do céu, esse negócio nunca mudou. Há uns dias atrás eu estava vendo um pastor aqui de São Paulo, e ele tem uma comunidade grande, é um cara esquisito, estranho, né? Ele não é muito conhecido não, mas ele chega na igreja e as pessoas deitam no chão para ele passar por cima pisando. Uma coisa assim, absurda, as pessoas se curvam na presença dele. É um negócio complicado. Óbvio, quando a gente vê esses exemplos, a gente costuma dizer, não, mas eu não tenho esse problema. Mas tome cuidado, porque nós podemos dominar de outra forma.
Até podemos dominar até com autocomiseração, né? A forma de manipular as pessoas, dominar as pessoas. E isso, né? Nós somos vitimizados, nós somos inferiores, e a gente desperta a pena da comunidade, e a gente passa a dominar como por uma doença, por um estilo de liderança manipulativo. Então é muito complicado isso aí, né? A pior tirania é a eclesiástica, como nós vimos lá do Richard Foster. O pior tipo de dominação, de poder, é o religioso. E o que é estranho é que pessoas gostam, pessoas doentes, pessoas neurotizadas, gostam e buscam e aceitam líderes, esses líderes absolutamente dominadores. A minha esposa gosta de usar a expressão, ela fala assim, eu não estranho que existam tantos pastores doidos. A alma humana é louca, né? Mas ela diz, o que eu estranho é o fato de ter tanta gente disposta a seguir pastor doido. Não é assim? Outra coisa que pode nos levar a gente a trabalhar como dominadores do rebanho é quando nós fazemos exigências absurdas para o rebanho. Jesus critica os fariseus e escribas do seu tempo, dizendo o seguinte, em Mateus 23, 4, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha que coisa séria que Jesus Cristo percebeu na liderança religiosa de seu tempo. Será que as coisas mudaram de lá para cá? Outra coisa que pode levar a gente a agir como dominadores do que nos foram confiados é quando nós fazemos as coisas para autopromoção do eu, busca por popularidade e respeito. Existem pastores sonhadores, né, que têm umas ideias megalomaníacas e que sacrificam a igreja exatamente porque isso interessa para projetar o nome dele. Então, é um negócio complicado. E também, meus queridos, quando o poder é algo que dá um falso senso de divindade. Às vezes, na liderança, nós podemos viver, de certa forma, como se nós fôssemos super-homens, né? Ou, como eu já senti pessoalmente, esse senso de messianidade, né? If I don't, it won't. Ou seja, se eu não fizer, as coisas não acontecem. Então, esse senso de messianidade, de divindade, achar que você é Messias e que as coisas só vão acontecer se você fizer, que a igreja... Esse negócio é complicado. Eu sei que o ritmo do líder é o ritmo da instituição, mas ao mesmo tempo é muito complicado quando você acha que as coisas dependem de você, é só você que pode fazer e você tem esse senso falso de divindade que Jesus não te autorizou a crer nele nem esperar por ele, né? Então, como nós podemos pastorear como modelo do rebanho que Pedro fala aqui, né? Então, não devemos pastorear como dominador dos que nos foram confiados, mas nos tornando modelos do rebanho. Então, como é que nós podemos nos tornar modelos do rebanho? Então, eu diria o seguinte, gente, líderes, dominadores, geram comunidades implacáveis e sem misericórdia. Isso é o que a gente tem aprendido. Líderes legalistas, autoritários, eles transformam a comunidade deles numa linha muito implacável. São pessoas cheias de julgamento, pessoas legalistas, pessoas que cobram comportamentos externos das outras pessoas e que agem assim nos seus comportamentos familiares, eclesiásticos, com as pessoas de fora. Líderes dominadores também geram comunidades dependentes e imaturas. Todo líder dominador, ele começa a tomar a decisão das pessoas. Existem, por exemplo, um universo no Brasil de profetisas e gurus religiosos, evangélicos, um negócio estranho. Existem pessoas que não namoram se não consultar a profetisa. Existem pessoas que vão lá para a profetisa trazer uma revelação. E isso, meus queridos, é muito mais comum do que acontece. Agora, presta atenção como é interessante, como é bom na cabeça de pessoas neurotizadas, ter alguém que decida por eles. Porque uma das fontes de angústia da gente é a questão de tomada de decisões. Quando nós temos que tomar decisões, esse negócio angustia a gente, deprime a gente, cansa a gente. Mas se você tem alguém que decide por você, então é fácil ir lá e pegar essa pessoa que decide por você. É uma pessoa dominadora. Mas essas pessoas, elas vão gerar sempre pessoas imaturas e dependentes,
que não serão capazes de crescer na fé se não estiverem na dependência. E também impede que as pessoas despontem como líderes. E há uma frase famosa que diz que sucesso sem sucessão é fracasso. Então, se você é uma pessoa que faz as pessoas dependerem de você e agirem de forma imatura, esteja certo de que você está fazendo um desserviço para essas pessoas em termos de maturidade. Líderes dominadores também, que lidam mal com poder e com autoridade, eles geram comunidades hipócritas. Por quê? Porque as pessoas ficam com medo de fazerem confissões, de admitirem fracassos, e isso é o que faz o farisaísmo surgir. Por isso que Jesus critica a atitude dos religiosos do seu tempo, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 27 a 28. E líderes dominadores vão gerar, então, essas comunidades neuróticas. Pais implacáveis, filhos crucificados, gente reprimida, gente que vive com medo de punição. São pessoas que trazem dízimos apenas quando o pastor fala de castigo do inferno, de maldição. E essa instrumentalização nunca foi boa. Ela não é bíblica e nós não trabalhamos dessa forma. A obediência baseada no medo e não no amor é sempre um fiasco, né? Então, como ser modelo do rebanho? Imitando a Jesus. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não quis ser igual a Deus, embora fosse Deus, mas se esvaziou. E nós precisamos entender também, nós podemos ser modelo quando nós entendemos que nós não somos dono. Nós somos apenas mordomo, e olha a expressão de Pedro, dos que vos foram confiados. Deus confia a nós uma liderança e confia a nós liderados. Então nós precisamos entender que nós não somos donos, tá? A igreja não é nossa, ela não pertence a nós, e há uma afirmação de João Batista quando as pessoas procuram João Batista e estão preocupados, os discípulos dele, dizendo: Senhor, olha, muitos de nós estão saindo aqui para seguir a Jesus e tal, esse negócio está ficando, a nossa comunidade está sendo esvaziada aqui. E João Batista dá uma resposta maravilhosa, só tem esse relato em João, no Evangelho de João. Ele fala assim: quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo se alegra com o noivo. É essa a ideia. Quem tem a noiva é o noivo. Quem é o noivo? É Jesus. Quem é a noiva? É a igreja. Então, quem tem a noiva é o noivo. Nós somos amigos do noivo e nós nos alegramos quando a noiva é treinada e é postada para isso aí, tá? Então, nós precisamos retomar a compreensão do contraste entre a lei, que é o controle externo, e o evangelho, que é a obra do Espírito agindo interiormente. Quando nós manipulamos os outros, ou pensamos em manipular, controlar, as pessoas passam a tomar decisões baseadas nos controles externos para parecerem bons, medo da punição, necessidade de performance, a reputação que elas podem ter na comunidade e assim por diante. Então, vamos orar, precisamos orar para que Deus nos transforme em modelo do rebanho. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricie os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo como piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então nós somos chamados não para sermos leões ou tigres, mas pastores que amam as ovelhas e amam o sumo pastor que é Jesus, né? E para concluir, eu queria ler um texto aqui de José Roberto Marques, um conferencista aí, que ele fala sobre liderança. Ele fala assim: a liderança está estritamente relacionada à capacidade de influenciar pessoas através de suas próprias ações.
É uma habilidade que um profissional desenvolve ao longo da sua carreira que faz com que ele não precise impor, coagir ou forçar seus colaboradores a fazerem nada. É uma autoridade conquistada através do exemplo, com admiração, respeito, que a partir daí faz com que os liderados executem suas atividades sem precisar de nenhuma obrigação. Já o conceito de poder está relacionado à imposição. Segundo o dicionário, a palavra poder significa capacidade ou possibilidade de fazer alguma coisa, direito de agir, de decidir, de mandar, império, soberania, influência pela força, superioridade absoluta utilizada com o propósito de chefiar, governar ou administrar através do uso do poder e da obediência. Trata-se de uma ação de mandar ou chefiar profissionais a realizarem algo através da obrigação, principalmente relacionada a uma posição superior aos demais. Ou seja, os colaboradores de uma empresa, por exemplo, devem responder aos comandos do gestor que tem esse perfil e executar o que lhes foi mandado, por estarem no degrau abaixo da hierarquia de comando. Neste contexto, o indivíduo que ocupa o cargo de chefia é a autoridade máxima e faz com que as pessoas que estão na sua equipe realizem determinadas atividades por imposição e não por vontade própria. É importante enfatizar, continua ele, que o poder até funciona por um tempo, mas apenas por um tempo. Logo depois ele gera revolta, rebeldia, indisciplina, desrespeito e subordinação. Essa definição representa aquela velha questão: de um lado os trabalhadores, ou eu faço, ou eu sou mandado embora, e do outro lado o chefe, eu mando e vocês obedecem. Sendo assim, para concluir, a diferença entre poder e liderança é que o poder, da mesma forma que é dado, também pode ser retirado. Já a liderança é reflexo de competência, de algo conquistado com idoneidade, admiração e influência. Fecha aspas. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa aula possa orientar a sua atitude e também possa abençoar a sua vida. Fique na paz.